Bom dia mais uma vez a todos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Gênese espiritual. Isso é baseado no capítulo 11 do livro da Gênese. Só uma explicação rápida, bem rápida, sobre o livro da Gênese. Ele é dividido em três partes, né? A Gênese, os milagres e as predições, como se fossem três livros completamente independentes. A primeira parte é chamada de Gênese, e essa primeira parte ela tem 12 capítulos, né? E o objetivo dessa primeira parte é estudar, o Kardec tenta nos ensinar como surgiram as encarnações humanas no planeta Terra. Esse é o objetivo. Então ele vem preparando o terreno desde o capítulo 1, o 2, o 3 e tal, vai preparando o terreno, né? Vai dando, vai fomentando um monte de informações que ele vai usar tudo no capítulo 11 para fazer, né, a grande finale. Então essa fala aqui nossa hoje é baseada nesse capítulo 11, ou seja, nós queremos entender como começaram as encarnações humanas no planeta. Isso é chamado de Gênese espiritual. Então, quando a gente fala em encarnação humana no planeta, a gente está falando tem que ter três elementos. Primeiro, um espírito que vai encarnar, né? Segundo, a matéria orgânica que vai, né, servir de corpo para esse espírito tem que estar pronta, e o planeta tem que estar pronto. E essas três coisas tem que estar prontas ao mesmo tempo, né? Então, cada uma dessas três coisas, ela tem sua própria trajetória, né? Cada uma dessas coisas, por exemplo, o espírito, ele teve uma certa trajetória até ele ficar pronto. A matéria orgânica teve uma certa trajetória até ela ficar pronta. O planeta teve uma certa trajetória até ele ficar pronto. E aí sim, essas três coisas, estando, né, tudo nos seus devidos lugares, as encarnações podem começar. Então, para que a gente consiga entender essa gênese aqui, né, como aconteceu, a gente tem que estudar cada uma dessas três trajetórias primeiro, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Kardec faz isso no capítulo 11, ele divide o capítulo em 6 itens, a gente vai mais ou menos seguir o que ele fala aqui, mais ou menos na mesma ordem. Então vamos começar entendendo a trajetória do espírito, como que o espírito se preparou para um dia ele poder vir encarnar no planeta Terra. Então tudo começa, né, numa representação esquemática. A gente sabe que de Deus temos dois princípios que eles saem, né? O princípio espiritual e o princípio material. O que são essas coisas? O princípio espiritual contém os germes e os elementos básicos de tudo que um dia vai ser inteligência, princípio inteligente. O princípio material contém todos os germes e todos os elementos básicos daquilo que um dia vai ser matéria, né? E essas duas coisas não operam na mesma velocidade, né? A gente pode entender isso facilmente, por exemplo, o nosso pensamento opera numa certa velocidade e a cadeira está numa outra velocidade diferente. Então, se eu quiser com o meu pensamento mudar a cadeira de lugar, não dá. Tem que ter alguma coisa intermediária, né? Esse intermediário, no caso nosso aqui, em poucas palavras, é o corpo. Então, o nosso corpo vai lá e muda a cadeira. Então, tem que ter um intermediário entre esses dois princípios que permite a comunicação entre eles, permite a coordenação entre eles, porque as velocidades são muito diferentes. Esse intermediador, essa embreagem, né, como eu costumo falar, é o fluido cósmico universal. Só que esse fluido cósmico universal não é assim uma linha que liga duas caixinhas, isso é uma representação esquemática, né? Esse fluido cósmico universal é onde tudo está mergulhado dentro dele, né? Ele envolve tudo que está no universo. Nós estamos mergulhados dentro dele, a cadeira está, tudo está, o nosso pensamento está, né? Então ele é quem popula tudo isso. Então, para que o princípio espiritual consiga operar e se agregar ao princípio material e gerar alguma coisa, né, começa tudo aqui. O princípio espiritual, como eu falei, ele contém os germes de tudo que aquilo vai ser inteligência, em diferentes formas, né? Uma das formas de inteligência é o espírito. Uma das formas, não é a única, né? Se a gente pensar, por exemplo, se eu perguntar para você, nessa cadeira tem princípio inteligente, né? Aí você pensa assim, se não tiver, como é que os átomos estão todos certinhos e a cadeira não se desmonta, né? Então tem um princípio inteligente, não tem um espírito, isso é outra coisa. Então tem alguma coisa que é outra gotinha que mantém a cadeira ali em pé, né? Então existem outros princípios inteligentes, o espírito é um deles. De forma semelhante do lado de cá no princípio material, ali, como eu falei, contém todos os germes e os elementos básicos de tudo que vai ser matéria um dia, em diferentes estágios, em suas diferentes vibrações, estágios vibracionais. Um desses estágios vibracionais é a matéria que a gente conhece aqui, sólida, né? Que não é sólida, mas a gente, para efeito de comunicação verbal, a gente diz que é sólida, né? Então é a matéria inorgânica, inanimada. E o que vai acontecer é que esse princípio espiritual, esse princípio inteligente chamado espírito, vai começar a operar essa matéria inorgânica. Ele tem que estar pronto, esse princípio espiritual aqui, ele tem que estar pronto para fazer isso, para que um dia ele consiga encarnar lá no planeta Terra, né? Que é o que a gente está tentando estudar. Esse espírito, com o passar
da sua evolução, ele começa a adquirir certos atributos. Como nós, por exemplo, dentro de uma encarnação, dentro de uma vida física, a gente nasce lá bebê, a gente vai adquirindo atributos, conhecimento, capacidades, habilidades e tal, e vamos, né? E certas coisas a gente só consegue fazer quando a gente tem a certa habilidade. Por exemplo, eu não consigo tirar essa cadeira do lugar e mudar para lá com 6 meses de idade, porque eu ainda não criei os atributos necessários para que eu consiga fazer aquilo. Então isso é uma visão dentro de uma encarnação. Você amplia isso para várias encarnações, a mesma coisa. O espírito tem que colecionar atributos e tem que ter um certo atributo que é o ponto onde ele vai conseguir operar essa matéria. Esse atributo é chamado princípio vital. Então, enquanto o espírito não conseguir desenvolver esse atributo chamado princípio vital, ele não consegue operar a matéria inorgânica. Portanto, ele não consegue encarnar no planeta Terra ou em qualquer lugar, né? Porque ele não consegue manipular a matéria. Ele precisa adquirir esse atributo antes. Uma vez que ele adquire esse atributo, aí sim essa matéria vai ser organizada. Essa matéria que era inorgânica vai ser organizada por esse espírito. Ela vira uma matéria orgânica. Ela vai ser organizada por esse espírito, que aí sim vai conseguir formular um molde, né, para que ele venha encarnar futuramente. Esse molde é chamado de perispírito, né? Então, quando tudo está direitinho aqui desse lado, ele adquiriu todos os atributos, adquiriu o atributo princípio vital, né, ele vai conseguir organizar a matéria e formar o que a gente chama de perispírito, que é um molde que ele vai levar para a superfície do planeta, né, alguma hora lá para frente, quando tiver todo o resto pronto. Tem mais 2 elementos que tem que estar prontos, né? A matéria orgânica tem que estar pronta e o planeta tem que estar pronto. Mas quando ele consegue colecionar esse atributo, aí sim ele está pronto para fazer isso. Esse perispírito, né, ele é formado por um certo tipo de matéria. Quando esse perispírito vai se juntar à matéria no plano físico do planeta, né, ele vai se agregar a outro tipo de matéria, porque a matéria do corpo orgânico físico não é o mesmo estado vibracional da matéria do perispírito. Então esse perispírito vai se unir com uma outra gotinha aqui diferente. São vários, aqui você tem vários tipos de matéria em vários estados vibracionais diferentes, né? Bom, então quando isso acontece, o espírito está pronto para vir encarnar aqui na Terra. Mas a matéria que ele vai organizar também tem que estar pronta. Então nós temos que entender a trajetória dessa matéria orgânica. Como é que ela chegou no ponto que chegou? Como é que ela ficou pronta, né? Então nós sabemos, pelos estudos da ciência, que a matéria começa no elemento mais básico, né, para efeito de estudo, que é o átomo. E a gente, como espírita, a gente precisa entender muito sobre o átomo. A gente não precisa ser químico, mas a gente precisa entender muito, porque tudo começa ali. Se você não consegue entender o começo, fica muito difícil entender lá na frente. Então, vou tentar em 2 ou 3 minutos falar um pouquinho sobre o átomo, do jeito mais simples que eu consigo falar, sem ser muito técnico, sem espantar ninguém. O que a gente sabe que é um átomo? É uma concentração de energia aqui no meio, chamada núcleo, né? E outras energias que giram em volta são chamadas de elétron, né? Quando a gente começou a entender mais um pouquinho, que a gente começou a ter mais equipamento, melhores condições técnicas, a gente olhou nessa massa de energia aqui do meio e a gente descobriu que na verdade eram 2 coisinhas, não era uma só, eram 2. Então a gente vê ali na figura, uma é chamada de próton, outra é chamada de nêutron. E o elétron está aqui fora, que é o terceiro. Esse próton tem uma carga positiva, o nêutron não tem carga e o elétron é negativo. Então a gente tem um positivo e um negativo, então está tudo equilibradinho, está tudo bonitinho, está tudo certinho, né? A coisa vai rodando ali, está todo mundo contente, né? Aí a gente começou a descobrir o seguinte: espera aí, existem alguns desses átomos que não tem uma carga e uma, tem 2, 2 e 2. E descobrimos que tem outros que tem 3, 3 e 3. E outros tem 4, 4 e 4. Então esse número, né, só para efeito de comunicação verbal, é chamado de número atômico, tá? Então nós descobrimos que tem átomos com número atômico 1, 2, 3 e vai, né? E descobrimos que vai até o 92. O 92 é o urânio, né? Então, só por intuição, sem a gente ser químico, sem ser técnico, só por intuição, o que será que é mais estável? O átomo de número atômico 1 ou 92? O 1, né? Porque é muito mais fácil manter equilibrado 2 carguinhas ali sempre do que 92 aqui no meio e 92 rodando aqui em volta. É como você dar uma aula para, por exemplo, uma criança é uma coisa, você bota 92 crianças na sala de aula, dá pandemônio, né? Muito mais complicado é muito mais complicado você gerenciar o processo. Assim também o átomo. Tanto é que o 92 é tão instável que de vez em quando esses elétrons que estão aqui em volta, alguns desses 92 elétrons pulam para fora. Eles pulam, saem da trajetória.
a ciência faz uso esse pulo desses elétrons, gera uma energia muito grande, né, em termos de ciência. Por isso que a ciência quer urânio para gerar energia nuclear e outras coisas, porque é muito fácil captar esses elétrons saindo de tão instável que é o negócio, né? Fecha parênteses. Isso aqui não tem nada a ver com espiritismo, mas tem. Parece que não tem, mas tem. Então, isso é o conceito de elétron, né? Então, o que nós descobrimos? Que esses elétrons, eles vão se juntando com o tempo, esses átomos vão se juntando e vão formando moléculas formam minerais. Esses minerais são agrupamentos, conglomerados de vários átomos, de formas diferentes e tal e tal. E aí a gente começou a ver o seguinte, né, isso só foi descoberto lá pelos anos 50, mais ou menos, né, que existe um ponto que esses elétrons são tão instáveis, passando do 92 para frente, do 93 até o 118, nós já descobrimos o que eles são, eles já têm inclusive nome, só que eles são tão instáveis que você consegue gerar esses átomos em laboratório, fazendo reações orgânicas, químicas e tudo, mas eles morrem imediatamente, o tempo de duração de vida deles é infinitesimal. Então eles não são instáveis, porque 93 cargas em volta ali já é muito instável, 94, 95, aí vai até o 118. Então o que se descobriu é o seguinte, quando você passa do 92 para lá, se você conseguisse congelar, né, esse movimento todo de elétrons, se você conseguir congelar e você olha lá dentro, nós começamos a descobrir que tem algumas coisas que não se congelam. Quando um cientista chamado Stanley, aqui nos Estados Unidos, em 58, se eu não me engano, ele fez isso, quando ele foi olhar o que tinha lá dentro, que não parava, o resto da estrutura parava, mas tinha algumas coisas ali dentro que não paravam. Ele descobriu que aquilo ali eram pequenos vírus mesmo, né? O que é um vírus? É alguma coisa que se infiltra num sistema, por exemplo, sistema orgânico, nosso corpo. Ele se infiltra e vai se multiplicando ali, vai tomando conta da situação, né? E ele descobriu que é exatamente isso que acontecia. Existiam lá dentro desses minerais vírus. Mas vírus é vida, né? Vírus é vida. Aqui já começa a atuação do princípio inteligente, né? O princípio inteligente já começa a colocar o dedinho dele ali. Então, o que nós descobrimos? Que as estruturas mais instáveis, lá para cima, depois de 93 e tal, começam a ter a possibilidade de ter essas infiltrações. Esses negócios tecnicamente são chamados de vírus cristalinos. Então aqui você está na fronteira entre o que é inorgânico e o que é orgânico. Esse é o ponto né, a linha demarcatória entre não ser orgânico e ser orgânico. Não tem vida e tem vida, né? E aí você entra no reino dos vegetais, né? Ali você já começa a ter vida, a vida mais elementar que a gente conhece é do reino dos vegetais. Então esses vírus, né, com o tempo eles vão se desenvolvendo e dão origem a vegetais, os mais simples possíveis, as estruturas vegetais mais simples possíveis, que vão se desenvolvendo, vai crescendo, né, as plantas, os vegetais vão ficando mais complicados, as células mais complexas e tal. E também da mesma forma você vai ter um limite superior, né? Esse limite superior são as plantas carnívoras. O que são essas plantas carnívoras? Quando você estuda o que elas são, elas têm uma pequena copa, né, que fica fechada ali, né? E de vez em quando essa copa abre, né, e ela gera o caule da planta, a planta ela gera um pólen, cujo cheiro é muito forte para os insetos, né? E fica depositado aquele pólen ali, como se fosse um melzinho, né? E aquele cheiro, né, começa a se propagar e atrai os insetos vão para a festa, né? Quando eles vão para o restaurante, né, pousam ali, eles são deglutidos pela planta. Isso é uma planta carnívora. Olha a definição de planta carnívora. Vamos olhar. Capturam insetos e animais, né, através de enzimas digestivas, extraem compostos nitrogenados para o seu aproveitamento. Espera aí, enzima digestiva? Isso é planta ou isso já é animal? Né? Então, esse é o elemento que demarca o final do reino vegetal e o início do reino animal. Você já não tem condição de dizer se isso é planta ou se é um animal. É ali, não sei. É no meio, é um pouco de cada, né? Tem uma perna em cada reino. E aí a gente entra no reino dos animais. Isso a gente está estudando porque a gente está vendo a evolução da matéria orgânica. Em alguma hora isso vai estar pronto para um espírito vir aqui, opa, deixa eu encarnar, tá? Então a gente entra aqui no reino dos animais. Igualmente, você começa dos animais mais simples, lá as amebas, protozoários, aquelas estruturas mais elementares, rudimentares, e vai crescendo a coisa. Vamos tendo animais mais complexos, de potenciais mais complexos, de células mais complexas, né? E a gente chega num limite superior,
Esse limite superior é chamado de antropóides. Alguns autores, vários autores, aliás, chamam de macacoides, né? Então tem antropóide, macacoide, tem outros nomes. Não interessa, o que interessa para a gente é o conceito, nós não estamos atrelados a nome de nada, né? Então eu vou usar antropóide porque é o nome que Emmanuel usa. Então o que seria esses antropóides? Seria aquele animal que já tem um pouco de animal, mas tem um pouco de uma coisa que vem para frente, né? Que é o homem. Então olha só o que nos diz Emmanuel em A Caminho da Luz sobre os antropóides. Antepassados do homem terrestre e ascendentes dos símios. Símios são os macacos, né? Tiveram a sua evolução em pontos convergentes. Daí o parentesco entre eles. Olha só, o que é ter evolução em pontos convergentes? Tá lá, os macacos estão se desenvolvendo e tal, macaco mais complexo e tal. Chega num ponto em que alguns continuam macaco e alguma hora isso gera homens, encarnação humana. Quem começou a estudar isso lá em 1859, 58 foi o Darwin, né? Então ele escreve o livro A Evolução das Origens das Espécies, onde ele está tentando, essa era uma das grandes respostas que ele queria, né? Como é que o homem virou macaco? Como é que o macaco virou homem, né? E ele fala, na teoria dele, no livro dele, ele fala, isso aqui é o que eu descobri, tem um monte de buraco negro na minha explicação que eu não consegui entender ainda, não consegui descobrir, e espero que alguém que venha para frente consiga, né, as respostas nesse buraco negro. Um deles era esse aqui, como é que essa história do homem virar macaco, se é, se não é. E ele usava um termo muito interessante, ele usava o termo chamado a descida da árvore, ou seja, o macaco está lá em cima comendo a banana dele, um dia ele desce da árvore, sai andando e vira homem. E essa é uma das grandes questões da ciência, que nunca foi resolvida. A ciência nunca fechou sua compreensão sobre isso. Para nós, a resposta está aqui. O que acontece? Você tem uma matéria orgânica que está se desenvolvendo, desde lá das amebas e tal, chega num ponto que você tem um corpo físico de um animal, né, que seria um chimpanzé aí, aonde, nesse ponto, o espírito que está se desenvolvendo aqui numa linha paralela, né? A matéria está se desenvolvendo aqui, o espírito está se desenvolvendo aqui. Nesse ponto que o espírito já tem condição de encarnar no planeta, o corpo disponível mais próximo do que se está querendo é o corpo do macaco. Então o que a gente vai fazer? O que a espiritualidade faz? Ela pega o corpo do macaco, que tem uma certa genética, uma certa estrutura e tal, faz uma pequena adaptação nesse corpo para melhorar esse corpo, porque se você não melhorar, você vai continuar encarnando macaco no planeta. Se você quer encarnar alguma coisa mais que macaco, a estrutura aqui embaixo tem que ser diferente, tem que ser mais complexa, o cérebro tem que ser melhor, a estrutura corporal física tem que ser melhor, a biologia tem que ser melhor, o coração tem que ser melhor, o fígado tem que ser melhor, né? A operação da máquina orgânica tem que ser melhor, para você pegar uma encarnação e fazer isso. Então o que é feito? A gente pega a estrutura genética desse corpo aqui, altera, tanto é que o macaco tem mais ou menos 300 genes a menos do que nós, 300 em 25 mil, então é uma alteração muito pequena, se você pensar, né? Então essa alteração é feita e aí sim começam as encarnações no planeta, aproveitando aquele corpo que já existia, não é naquele corpo, não é que o macaco desceu da árvore e virou homem, não é isso, né? Então esse grande buraco na explicação da ciência, para nós é uma coisa simples de entender, né? Foi aproveitar a estrutura genética, vem os espíritos encarnam uma estrutura genética um pouquinho melhorada, um pouquinho superior. E aí esses antropóides, né, são a demarcação, a fronteira entre o reino animal e o reino hominal, né, que somos nós, aí começa o reino dos homens e tudo mais. Uma coisa interessante, essa tabela vem da ciência, não vem do espiritismo, mas só para a gente dar uma olhada, essa evolução aqui, isso tudo que a gente falou aqui nesses últimos 5, 10 minutos, a ciência não compra essa história, né? Porque a ciência materialista não aceita isso. Mas a ciência materialista nos dá essa tabela aqui, olha só. Quando a gente olha o percentual de sobreposição do genético, né, entre nós e esses indivíduos aqui, olha que interessante. 15% do nosso percentual genético é o mesmo de uma bactéria, E. coli. E. coli a gente ouve toda hora aí na notícia que deu E. coli no espinafre, no alface e tal, nessas coisas todas, é uma bactéria, né? 15% do nosso DNA é igual dela. E vai aumentando no fermento, na minhoca, 40% da minhoca. Olha só. As estruturas aqui, né, vão ficando mais complexas, à medida que a gente vai descendo na tabela, né? Então a vaca, por exemplo, 90% do DNA é o mesmo. Chimpanzé, 98,4%, né? É a diferença dos 300 genes que eu estava falando. Outro ser humano não consanguíneo, 99,9%, e da mesma família consanguínea, 99,95%.
Aí você olha assim, puxa, mas a ciência me dá isso e não acredita nisso, né? É uma coisa assim meio... Pois não? Você sabe do cachorro? Não sei, mas eu diria que é na ordem da vaca, né? Então, Em ordem de grandeza. essa tabela está aí, o vaca chimpanzé ser humano. Evolução, você pode pensar assim? Porque está aumentando o percentual aqui, tá vendo? Então, antes de ser homem, era chimpanzé. Antes de ser chimpanzé, seria vaca. O DNA ele vai evoluindo, né? A estrutura orgânica vai evoluindo. Né? Então, uma coisa interessante que a ciência nos dá, mas ela não acredita nessa evolução. É meio contraditório, né? De certa forma. Mas, enfim. Então, vai chegar um ponto que a matéria orgânica está pronta, que é esse ponto daqui. Passamos por tudo isso e a matéria orgânica está pronta. Então, o que a gente tem? A gente tem um espírito que está aqui se desenvolvendo e tal, se preparando. Ao mesmo tempo, independente disso, tem uma matéria orgânica que está aqui vindo, se preparando e tal. Então, esses dois, nós já vimos como é que eles se aprontaram. Mas tem o terceiro. Né? Se eu vou encarnar no planeta Terra, eu tenho que preparar o planeta Terra. Vamos só fechar um pouquinho a compreensão sobre a matéria orgânica. A gente começa no átomo, lá nos minerais. Né? Esse primeiro reino mineral ele vai até os vírus cristalinos, que é a fronteira de demarcação onde começa o reino vegetal, demarcado pelas plantas carnívoras, que vão até o chimpanzé, lá, os macacos. Né? E aí começa o reino hominal, que somos nós. E tem outro depois daqui? Não foi falado de um outro reino? Não foi dito de um outro reino? Então, olha só, vamos pensar junto. Se tem um outro reino aqui embaixo, existem alguns indivíduos deste reino que são o limite superior. E vão ser, obviamente, os limites inferiores do reino a seguir. Tá certo? E quem são esses indivíduos? Que são o limite superior e já estão com a perna lá no próximo reino. Eu coloquei alguns aqui, né? Chico Xavier, Gandhi, Martin Luther King, né? E tem tantos aí, Maria Teresa, Francisco de Assis, e aí vai a lista, né? Esses indivíduos aqui, né, foram pessoas físicas, né, encarnados, né, pessoas físicas, homens, né? Eles, enquanto encarnados, né, e ainda os que ainda estão encarnados, temos vários aí, são o limite superior desse reino hominal e o limite inferior do reino a seguir, que é o angelical. Então, à medida que esses reinos vão acontecendo, a matéria orgânica vai adquirindo atributos. Né? Então, qual o principal atributo adquirido no reino mineral? É a capacidade de atrair átomos e compor estruturas mais complexas, a atração. No reino vegetal, qual é o maior ganho? É a sensação, a planta sente. Né? Você chega lá com a tesoura, a sensação que ela tem é uma. Você chega lá com a água, a sensação que ela tem é outra. Né? No reino animal é o instinto, né? Ganhamos o instinto, que aliás é muito forte ainda, né? No reino nosso, né? Mas ele foi adquirido aqui. Né? No reino hominal nós ganhamos a razão. Não necessariamente a gente faz bom uso da razão, mas nós ganhamos a razão, nós temos a razão. Então cada um desses reinos, à medida que foi se desenvolvendo, foi nos qualificando, né? Com mais atributos. Então a gente começa lá em cima, no átomo, né? Onde tudo começa, e a gente acaba no arcanjo. E isso está dando uma clareza muito grande na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, né? Onde os Espíritos nos dizem é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, e o arcanjo ele em si começou como um átomo lá para trás. Né? Então esse é o processo de evolução, né, da matéria orgânica, segundo a visão espírita. Agora o planeta tem que estar pronto para as encarnações acontecerem. A crosta terrestre tem que estar numa certa condição, temperatura, pressão, etc, etc. Então vamos ver como é que foi essa preparação do planeta. Nós sabemos pela ciência que a preparação do planeta está ligada diretamente à preparação do universo em si, em que tudo começa lá atrás num evento chamado de Big Bang. Né? Então imagina que eu chego aqui para vocês, né? Nós não somos astrônomos, não somos cientistas, nada disso, somos pessoas comuns. Né? E eu chego aqui para vocês e digo assim, olha, esse Big Bang ele aconteceu há 20 bilhões de anos atrás. A maioria das pessoas, a grande maioria, vai falar assim, ok, legal, puxa, informação interessante. Mas eu chego assim e falo para vocês, não é 20 bilhões de anos atrás, é há 10 bilhões de anos atrás. Eu digo, ok, tá legal, informação interessante. Mas um é metade do outro. Né? E a gente aceita, por quê? Porque nesse nível de números a gente perdeu a capacidade computacional.
O nosso cérebro não consegue computar esses números. Então não adianta eu chegar aqui e falar: há 13,4 bilhões de anos atrás aconteceu o Big Bang, há 65 milhões de anos atrás teve dinossauro. Você já saiu. Está todo mundo desdobrado já. Nós não temos a capacidade cerebral para computar esses números e internalizar esses números. Então não adianta a gente falar em bilhões de anos, não vai resolver nada. Então a maneira pela qual os astrônomos explicam para a gente que é leigo esse processo é um processo de analogia. A gente pega esse tempo todo, desde o Big Bang até o momento atual, e a gente converte isso tudo em um ano. Porque um ano eu consigo administrar. Se eu chegar e perguntar assim para vocês: o que vocês fizeram em julho do ano passado? Talvez você tenha que pensar ali 1 minuto ou 2. Eu fiz tal coisa. Mas a gente consegue administrar um ano. A nossa capacidade cerebral é adequada para isso, mas eu não consigo administrar 13,4 bilhões de anos. Então, o processo evolutivo do planeta, a gente vai reduzir ele, a gente vai, por analogia, fazer em 365 dias, onde o Big Bang é 1º de janeiro, 0 horas. E aqui agora, nessa sala, é 31 de dezembro à meia-noite. Tá? E aí a gente consegue administrar. Então vamos lá. 1º de janeiro, Big Bang. A próxima coisa importante que acontece, não acontece até 1º de maio. Então nada acontece até 1º de maio de importante. 1º de maio, formação das primeiras galáxias. Formação das primeiras galáxias não é a galáxia está pronta, existe um monte de partículas e tal, algumas estão indo para esse lado, outras estão indo para esse lado. Essa noção de que vai acontecer alguma coisa aqui, vai acontecer alguma coisa aqui, vai acontecer alguma coisa aqui, é isso. 1º de maio. 1º de setembro, já passou da metade do ano. 1º de setembro, estabilidade solar. Estabilidade solar não é o Sol está pronto, não. Pararam aquelas partículas de sair, tá? As partículas estão mais conglomeradas, mas ainda existem explosões e um monte de outras coisas. 10 de setembro, primórdios da Terra, ou seja, existe um monte de partícula que está vindo para esse lado, parece que vai formar uma bola ali. É isso que é primórdios da Terra. Tá? 27 de setembro, seres vivos microscópicos. Esses são os vírus cristalinos, onde começa o princípio inteligente a atuar no planeta de alguma forma. Né? E eu já estou em 27 de setembro, hein? 11 de outubro, estabilidade da crosta, ou seja, param as explosões na superfície da costa, param as movimentações tectônicas, mas o planeta não está pronto ainda, as condições de temperatura e pressão ainda não estão prontas. Né? 23 de outubro, já estamos no final de outubro, resfriamento da camada externa da Terra. Agora a gente pode começar a pensar em vida no planeta. Agora que a gente já estou em 23 de outubro, tá? 8 de novembro, estruturas marinhas. O que é estruturas marinhas? É como se a gente mergulhasse a cabeça embaixo d'água, lá no oceano. Mergulhei a cabeça e você vê vida, mas você ainda não tem condição de dizer se é planta ou se é animal. Nós estamos na transição ali, não sei, eu sei que tem vida, porque as coisas se mexem ali, mas não sei te dizer o que é. Isso é que é estruturas marinhas. 16 de dezembro, agora há pouco, né? Semana passada. Quer dizer, 2 semanas atrás, seres vivos marinhos, ou seja, a vida começa na água, ainda não foi nem para a terra. Eu já estou há 2 semanas atrás e a vida ainda está na água. Né? 24 de dezembro, semana passada, dinossauros. Né? Que é diferente. Quando a gente olha nessa perspectiva, é diferente da gente vir aqui falar dinossauros começaram há 65 milhões de anos atrás. Ok, tá bom, 65 milhões de anos atrás, concordo, porque você não consegue administrar. Aqui dá uma perspectiva um pouquinho diferente. 30 de dezembro, ontem, 10 horas da manhã, mamíferos e baleias. Coisa nova. Há 5 horas e meia atrás, divergência evolutiva do macaco e do homem. Esse é o ponto. Essa é a descida da árvore, né? Como quis dizer o nosso Darwin. É o ponto onde existe um corpo físico, né, uma genética, uma estrutura corporal, biológica, que é adequada para um espírito um pouquinho mais inteligente. O que a gente tem que fazer é dar uma ajeitadinha aqui e começar uma série de encarnações humanas. E isso não aconteceu até 5 horas e meia atrás. 31 de dezembro, hoje, né, 9h40 da noite, tem 3 horas e meia aí. Homo erectus, ou seja, saiu do antropóide e começou a ter o que a gente vai chamar de homem de Neandertal. Vou falar um pouquinho disso. Há 1 minuto e 2 segundos atrás, exilados de Capela. Também vou falar um pouquinho sobre isso daí. A gente acha exilado de Capela falar para trás. Né?
há 25 segundos atrás, primeiras civilizações. Primeiras civilizações não é Império Romano, não é Grécia Antiga, não. Primeiras civilizações tem um grupo de, né, uma tribo ali, viu outra tribo ali, viu outra tribo. Nossa, tem mais de uma tribo. Vamos juntar. É isso que é primeira civilização, não é Império Romano. Há 5 segundos atrás, cultura grega. Aí sim, o que é a cultura grega? É a ideia de que nós somos uma sociedade teoricamente estável, né? Sabemos, né, que estamos vivendo em grupo, mas a sociedade está ficando muito grande, precisamos organizar essa sociedade. Eu preciso que a sociedade tenha líderes, para que ela não se perca, né? Não se disperse. E como é que é feito isso? Vamos pegar na nossa sociedade aqui alguns elementos, né, e vamos colocar esse pessoal para organizar a sociedade. Essa é a ideia da política, né? Os políticos são esses elementos escolhidos pela própria sociedade que vão fazer esse trabalho, né? Então, nessa época é que a gente começa a questionar um monte de coisa. O homem olha para o céu e fala, mas que bando de luz é esse aí? Que é esse negócio aí? Eu quero saber o que é isso, eu quero entender isso daí, eu quero ter mais ciência sobre isso daí. A gente começa a questionar a filosofia, né? Por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, por que tem mais gente comigo aqui, né? Por que eu não sou mais uma tribo isolada como era no passado? A gente começa a questionar coisas como o que tem dentro do meu corpo, por que um morre e o outro não morre, por que um morre assim e o outro morre assado? Eu tenho que entender essas coisas. Todas essas questões são levantadas aqui, ó, há 5 segundos atrás. Então, a ciência é muito nova. Ela é tão nova, ela é tão nova, ela é tão nova que ela não sabe quase nada. Isso não é pejorativo. Isso é um fato que a gente tem que compreender. Nós, como espíritas, que temos essa visão, nós temos que compreender isso. A ciência é muito nova. Há 4 segundos atrás, Jesus. Então, Jesus acabou de passar. A gente fala 2000 anos. Acabou de passar. Você vai numa aula de álgebra, primeira aula de álgebra, 6 meses depois você ainda não entendeu o que o professor está falando. Né? Você vai numa aula de química pela primeira vez, 1 ano depois, ou talvez pelo resto da vida, você ainda está tentando entender aquela aula. Jesus passou tem 4 segundos, eu quero entender tudo. Quando eu não estou nem no reino angelical, estou no reino nominal. Entendeu como é que a gente tem que se colocar? E aí é que é o grande problema nosso, porque quando eu consigo, com essa visão, entender, puxa, ele passou 4 segundos, eu não sei nada. Aí o que tem que vir? Tem que chegar a humildade. E esse é o problema. Eu sei tudo, né? Ô Deus, você está fazendo tudo errado, porque ele não merece aquilo, quem merece sou eu, né? Essa é a nossa postura. Com 4 segundos de vida, a gente quer colocar dessa forma. Então a gente precisa mudar a nossa postura. De qualquer forma, aqui esse é o grande ponto. Aqui é onde o corpo que biologicamente está sendo usado por um macaco vai ser ajustado ligeiramente e a gente vai começar a ter encarnações na Terra. Então, as encarnações na Terra são muito recentes. Tem 5 horas, 5 horas e meia. É coisa que começou agora. Então, calma, né? A gente vai aprendendo as coisas, né? Saí da aula agora, ainda estou, né, ali capengando, ainda estou usando fralda ainda. Vamos com calma, né? Bom, aí Emmanuel nos diz o seguinte: você tem o começo das encarnações na Terra e isso entra dentro de um ciclo de encarnações, ciclo de raças, né? E ele explica para a gente como é que é esse ciclo de raças aqui. Então ele fala, existe um ciclo de 520 mil anos que ele divide em 2 partes, né? Uma parte que ele chama de atividade, a primeira metade 260 mil anos e a segunda metade que ele chama de repouso, outros 260 mil anos. Ele, Emmanuel, não tem nenhuma informação sobre esses 260 mil anos de repouso, obviamente nós também não, mas ele tem um monte de informação do período de atividade. Ele passa isso para a gente de uma forma muito interessante. Ele diz o seguinte, esse período de atividade ele é dividido, para efeito de entendimento, ele divide para a gente em 8 períodos. Um período inicial de 64 mil anos e mais 7 de 28 mil anos. Cada período desse de 28 mil anos é o que ele chama de uma raça. A gente vai detalhar um pouquinho mais aqui. Então, no momento atual, né, por exemplo, nós estamos em 2013, nós estamos dentro do ciclo, em algum lugar do ciclo atual. Aonde que eu estou no ciclo atual? Eu estou aqui, estou nesse ponto aqui. Então nós já passamos da metade, estamos aqui, falta 1/4 aí para terminar o ciclo atual, mais ou menos. Esse ciclo atual que eu estou, ele começou quando? Ele começou mais ou menos em 200 mil a.C. É aquele ponto, né, da evolução, da divergência evolutiva do homem com o macaco. Então o corpo do macaco é adaptado para um corpo que é chamado hoje pela ciência de homem de Neandertal. Então esse homem de Neandertal são os primórdios da encarnação humana na Terra.
Esse período de 64 mil anos, né, Emmanuel coloca exatamente dessa forma, são os primórdios para encarnações humanas na Terra. Ou seja, nós vamos pegar esse corpo aqui, que é uma adaptação do corpo lá dos símios, e vamos começar a encarnar espíritos aqui, vamos fazendo ligeiras adaptações, né, até que a gente tenha uma coisa mais evoluída, né? Então, para isso serve esses primeiros 64 mil anos. E aí a gente entra num período de sete períodos de encarnações, que são chamados cada um deles de uma raça, né? Emmanuel não tem informação nenhuma sobre a primeira e segunda raça, obviamente a gente também não, mas a partir da terceira raça ele tem as informações interessantes. Então a terceira raça é chamada de Lemuriana, né? E ela vai aí até o ano de 53 mil antes de Cristo. Aí vem a raça Atlântida. Cada raça, em relação à raça anterior, ela é mais avançada moralmente, fisicamente e intelectualmente, né? Então, no final da raça Atlântida começa a nossa raça. Nós estamos aqui nesse período, né? Começa a raça ariana, que somos nós, mais ou menos 25 mil antes de Cristo, e ela termina daqui a mais ou menos 1000 anos aí. Então, estamos no finalzinho aqui da raça ariana, que vai ser substituída por outra raça mais inteligente, mais, né, fisicamente evoluída e tal. Teremos mais 2 raças e termina aqui no ano de 60 mil. Se você olhar aqui, isso tudo daqui são 260 mil anos. Bom, aí eu pergunto assim, mas peraí, vamos pensar, né? Eu estou aqui, aí eu olho aqui para trás, eu vejo esse camarada aqui, nós somos igual a esse camarada aqui? Nós não somos igual a esse camarada aqui. Esse camarada aqui é um antropóide, é um pós-macacoide, acabou de virar humano. Esse camarada aqui, ele é todo assim ainda, né? Ele é curvado na coluna, ele tem os braços para frente, assim, ele é bem macacoide mesmo, como a palavra diz. Quando eu me olho, quando nós nos olhamos hoje aqui, eu falo, mas eu não sou igual a esse cara. Eu tenho um cérebro, né, fisicamente falando, eu tenho um cérebro 4 vezes maior do que desse cara. Então, eu tenho a capacidade muito maior. Eu tenho os braços muito menor do que esse camarada que tem os braços lá embaixo, como se fosse um macaco, né? Eu tenho uma postura muito diferente desse camarada. Eu tenho uma habilidade corporal, habilidade corporal, capacidade corporal de fazer coisas muito melhor que esse camarada. Então, o que acontece? Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, houve uma mudança. Tem que ter havido uma mudança. Essa mudança ela ocorre no início da raça ariana, aqui no iniciozinho. Em preparação para a raça ariana, existe uma mudança genética, porque a genética do corpo que está aqui hoje encarnado, que somos nós, não é a mesma desse daqui. São genéticas diferentes. Então, houve uma adaptação genética. É que nem você pegar o corpo do macaco e fazer uma pequena adaptação para encarnar novos espíritos, você faz outra adaptação aqui na frente para encarnar novos espíritos, né? Foi o que foi feito mais ou menos no ano de 25 mil a.C. Essa estrutura nova é chamada de Cro-Magnon pela ciência, né? Então aqui você tem o homem de Neandertal, aqui começa o homem Cro-Magnon, que é um homem mais evoluído em termos inclusive de genética. Só que olha só, que interessante, você tem uma máquina aqui, né, que pode ser operada por um tipo como esse. Se você vai pegar uma máquina muito mais complexa, muito mais complicada, não adianta se entregar na mão desse cara, que ele não vai conseguir fazer nada. Ele não sabe operar essa máquina aqui. Tem que ser um outro cara, né? E como é que eu vou fazer se o pessoal que está encarnado aqui é esse aqui? Eu tenho que trazer gente de fora. Eu tenho que importar espíritos que vão operar as novas máquinas, né? Essa importação é o que a gente chama de os exilados de capela, né? Que acontece aí um pouquinho antes, na fronteira dos anos 25 mil a.C. O que são esses exilados de capela? Capela é um orbe num outro sistema planetário, completamente diferente do nosso, onde o orbe, um dos orbes, estava em um estágio evolutivo semelhante ao nosso nessa época, e da mesma maneira que nós temos problema de gente evolução muito alta e muito baixa, lá também tinha a mesma coisa. Só que, do modo geral, esse orbe é muito mais avançado do que nós, fisicamente, moralmente e intelectualmente. Mesmo sendo moralmente mais avançados do que nós, para os padrões deles, existem vários espíritos que não satisfaziam os padrões. Estavam muito abaixo, são espíritos que não conseguiriam mais encarnar na psicosfera daqueles orbes. Então, eles são transferidos para cá. É pedido a Jesus que ele aceite uma transferência, né, desses espíritos. E Jesus fala, puxa, está na hora certa, né, porque está tudo ali ajeitadinho. Então aqui começam a chegar espíritos de fora, em pequenas quantidades, porque você tem que ir fazendo isso paulatinamente para ver como é que a coisa se comporta. Existe um ajuste aqui, né? Não dá para chegar e colocar todo mundo. Então esse ajuste começa lá em 25 mil anos antes de Cristo. Quando a coisa está estável,
aí sim a gente traz uma massa muito grande de uma vez só, né? Que é em torno do ano 4000 a.C., né? Que em termos clássicos a gente chama que é Adão, né? O primeiro homem, que é outra história diferente. Mas esse evento aqui, né, 4000 a.C., ele tem um monte de nomes, né? Vários autores chamam de paraíso perdido, a queda do paraíso, anjos decaídos, como fala Kardec, anjos perdidos. São nomes assim que não são muito positivos, né? O próprio nome já fala, puxa, mas que coisa, né? Decaído, ruim, uma coisa assim. E o que significa isso? Significa que, por exemplo, nós estamos aqui encarnados hoje. A gente tem um chão bonitinho, uma cadeira bonitinha, tem asfalto na rua, a gente tem carro, a gente tem água encanada, a gente tem saneamento básico, né? Aí nosso chefe diz assim pra gente, olha, você vai ser transferido, você vai morar na África durante 10 anos, lá no meio do deserto, lá na cabaninha no meio do deserto. Aí a gente chega lá, mas cadê o meu asfalto? Mas cadê o meu carro? Mas cadê minha água encanada? Mas cadê meu banho? Mas cadê meu toalete? E aí o que acontece? Aí a gente se coloca nessa situação, eu estava no paraíso e não sabia. Esses capelinos estavam no paraíso. Quando eles chegam aqui na Terra, eles têm que lidar com a situação, né, dos 25 mil anos antes de Cristo. E para eles isso é um paraíso perdido. Essa sensação de que, puxa, eu estava num lugar muito melhor, agora eu estou aqui. Por quê? Porque eu não fui capaz de satisfazer os padrões morais da psicosfera do ambiente. E agora eu estou aqui. Por isso que tem esses nomes, assim, paraíso perdido, a queda de Adão, a queda do paraíso. É por causa disso, né? E aí, eu vou passar por cima disso, mas só vou mencionar uma coisa. Porque para a gente hoje, em 2013, não tem sentido. O livro da Gênesis foi escrito em 1850, foi publicado em 1858, 1868, mas obviamente Kardec preparou pelo menos 1 ou 2 anos antes. Nesse ponto, né, onde o livro foi publicado, e durante a vida encarnada, inclusive, de Kardec, a igreja ainda tinha um peso muito forte, né? A igreja ainda era massificante, opressora, era o rolo compressor ainda nessa época. Então, para você tentar argumentar a história de que Adão é o primeiro homem físico, fica muito complicado, com uma pressão dessa toda. Mas Kardec, ele simplesmente vai e ele justifica por uma série de lógicas, né? No livro da Gênesis, no capítulo 11, está tudo isso lá. Quais são as lógicas que ele usa para tentar explicar para esse povo que Adão não pode ser encarado como o primeiro homem físico. E ele faz várias colocações lá. Para a gente, hoje, em 2013, isso hoje não faria nem sentido para a gente, né? Mas em 2013, para a gente hoje, tem alguns elementos que são óbvios que isso não pode acontecer. Por exemplo, nós temos documentação, isso é documentação concreta, né? De que no ano de 5.000, mais ou menos, antes de Cristo, Adão supostamente em 4.000. Né? Então, pelo menos 1.000 anos antes, a dinastia dos Yangshao na China já era uma dinastia evoluída, não é um grupinho, uma tribinha que está começando, não, era evoluída, tinha água encanada, tinha um monte de coisa. Civilização evoluída. E é incompatível isso com o primeiro homem 1.000 anos depois. Né? Hoje a gente, aí uma ou duas vezes por ano, não sei se vocês acompanham muito a notícia, mas 1 ou 2 vezes por ano sai aí na notícia de que foi encontrada uma ossada. A maioria dessas ossadas que a gente encontra é no Vale do Loire e no Vale do Dordogne, que são 2 rios na França, no meio da França. Encontram ossadas, né? Bem antigas, e hoje com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue mais ou menos identificar em que período isso aconteceu, através do DNA, né? Do carbono 14, teste de carbono 14, uma época mais ou menos onde aquilo ali teria se formado. E algumas dessas ossadas são de Neandertal, não são nem de Cro-Magnon, é lá para trás, é do Macacoide ainda. Né? Então, isso daqui por si só justifica, né, que não tem cabimento a gente pensar como Adão nesse primeiro homem físico. Mas enfim, ao seu tempo, Kardec coloca lá toda uma explicação que nós não precisamos fazer. Então, olha só, o que aconteceu? Está tudo pronto, né? A matéria se preparou, o espírito se preparou, o planeta se preparou, começaram as encarnações, veio uma sucessão de raças, e aí Kardec vai falar assim, vamos entender a encarnação em si, esse processo encarnatório, é isso que nós estamos estudando, encarnação, né, de espíritos no planeta Terra. Então ele fala, a encarnação, para que ele possa explicar para a gente, ele divide em 6 períodos, né, para ficar mais claro. Aliás, André Luiz nos fala que a encarnação, ela começa num certo ponto, mas ela vai até mais ou menos 7 anos de idade, porque é um processo, né? É um processo todo complicado, cheio de coisa, que a gente vai estudar um pouquinho aqui. Mas isso vai até mais ou menos os 7 anos de idade. Então, Kardec coloca para a gente, aliás, a espiritualidade coloca para ele,
que tudo começa na concepção, né? Quando existe o choque físico, material dos dois protoplasmas, né? O espírito encarnante lança o seu... quando o espírito encarnante vai começar a controlar, organizar aquela matéria que está lá, né? Então ele lança uma expansão do seu perispírito e se liga àquela célula única. E essa comunicação, né? essa conexão, ela é muito fraca. E a gente consegue entender por quê. Porque é muito delicado uma célula. Se você chegar e disser para mim, segura aquela cadeira, tranquilo. Segura o controle remoto, tranquilo. Agora segura um parafusinho de nada, já fica difícil. Então fica muito difícil a gente controlar uma matéria tão delicada assim. Aqui é exatamente a mesma coisa. Então esse laço fluídico, no início, ele é muito sutil, muito perecível até, né? E aí esse laço fluídico ele vai se adensando à medida que a gestação vai acontecendo, que a gravidez vai acontecendo, né? Então, isso é o início de tudo, a concepção. Aí, durante a gestação, né, durante o crescimento do que vem ser o embrião, o feto e tudo mais, existe um período chamado de adaptação. Kardec não usa a palavra adaptação, Kardec usa a palavra perturbação. Só que você usar a palavra perturbação em 2013 vai perturbar muita gente. Então, eu decidi usar adaptação. Mas o que ele fala é o seguinte, olha só. Uma vez capturado o laço fluídico, ou seja, começou o desenvolvimento, né, que o prende ao embrião, o espírito entra em estado de perturbação. Estado de perturbação é como se a gente fosse desmaiar, por exemplo, né, considerando nós encarnados hoje. Digamos que a gente tem uma sensação, não sei, estou ficando ali meio, né, estou me desligando assim, né, a sensação de desmaio. É o começo da sensação de desmaio, você vai ficando ali meio perdendo o controle das coisas. Isso significa esse estado de perturbação. Então, enquanto a gestação está ocorrendo e tudo, o espírito encarnante vai começar a entrar nesse estado de perturbação, vai começar a ficar meio grogue, meio perdido, né? Até que ele, por total, perde a sua consciência, né? E coloca Kardec para a gente. Nos últimos momentos, ou seja, um pouquinho antes do nascimento clínico, o espírito perde completamente a consciência de si, de forma que ele nunca é testemunha, né, do seu próprio nascimento. O espírito não se vê nascer, porque ele já desmaiou, né, como se ele tivesse desmaiado para que ocorra esse nascimento clínico. Bom, aí vem o nascimento clínico, né, e Kardec coloca dessa forma. No momento em que a criança respira, ou seja, acabou de nascer, o espírito começa a recobrar suas faculdades. É como se eu tivesse desmaiei e caí no chão. Agora eu estou, né? Onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso de um tempinho ali para me refazer, me recompor, né? Esse se refazer, se recompor, é esse período pós-nascimento aqui, né? Então, o espírito vai começar a recobrar suas qualidades, os seus atributos. Quem sou eu? Eu sei, tá. Agora eu estou me reposicionando depois desse, né, desmaio. E aí ele vai passar por um período de reajuste. Esse período de reajuste, ele é o seguinte, por exemplo, digamos que vai encarnar... você sabe quem é Michael Phelps, o nadador campeão do mundo? Michael Phelps. Então, digamos que Michael Phelps está no mundo espiritual e vai encarnar aqui. Então, está lá, está prontinho, está ali na beira da... né? Na beira da piscina ali para encarnar, né? E aí ele encarnou Michael Phelps. Aí o que acontece? Michael Phelps, que está com 1 ano e meio de idade, eu vou e coloco ele dentro da piscina. O que vai acontecer? Ele vai morrer. Mas como? Você era o maior nadador do mundo, você foi lá para encarnar e ser o maior nadador. Como é que você morreu na piscina? É óbvio. Por quê? A habilidade que ele tem requer que certos atributos corporais, biológicos, tenham que ser desenvolvidos antes disso. Enquanto esses atributos não forem desenvolvidos, esse é o período de reajuste, é o reajuste do corpo biológico para que as habilidades consigam ser colocadas em prática. Enquanto isso não acontecer, não vai para frente a coisa. Vai encarnar o Mozart. Encarnou o Mozart. Você pega o Mozart com 6 meses de idade e bota na banqueta do piano. Ele vai cair e bater a cabeça no chão. Por quê? Porque a habilidade biológica que vai ser compatível com a habilidade espiritual que ele está trazendo, ainda não está feita. O dedinho ainda não vai lá, não tem habilidade, não consegue nem sentar ainda na banqueta do piano. Como é que ele vai tocar piano, né? Então, é isso que Kardec coloca para a gente como período de reajuste. Existe um reajuste biológico que vai ser adaptado, que vai se adaptando, melhor dizendo, para que as habilidades do propósito encarnatório atual, ou dessa encarnação, venham a ser colocadas em prática. E no final existe então um processo de aperfeiçoamento, né? Que é onde o espírito começa a esquecer o passado, né? Então esses são aqueles 7 anos iniciais que nos fala André Luiz, né? Começa um período de esquecer o passado. É muito interessante hoje
A gente tem tantos casos documentados hoje de crianças que, né, antes dos 7 anos, quando realmente pequenos, diziam para os pais e para a mãe: na encarnação passada fui tal, fiz tal coisa, fui tal, e não sei o que lá. E os pais vão pesquisar, vão ver, e está lá, os nomes são reais, os lugares são reais, os eventos, os fatos são reais, né? Isso é muito simples a gente ver hoje, porque você pega aí, sei lá, nos últimos 40, 50 anos, a gente tem filmadoras, né? E você filma a criança. Só que a criança esquece. Quando ele está lá pelos 15, 16 anos, ele já não sabe mais nada daquilo. E aí os pais comentam: quando você era criança, você falava isso, você falava que você era não sei quem na outra encarnação. E ele fala: mas o que é isso? Eu não falei nada disso. Aí você tem que mostrar o filme, né? Isso acontece um monte de situações documentadas. Ele fala: nossa, sou eu mesmo, mas eu não lembro de nada disso. Isso é a prova cientificamente provado, né? Tecnicamente provado, de que existe um esquecimento do passado, né? Muito interessante. Esse processo aqui, novamente, como nos sinaliza André Luiz, leva em torno dos 7 anos de idade. Bom, então, o que a gente leva para casa, né? O que a gente vai levar na nossa bagagem de hoje? Então, a gente estudou aqui como é que essas encarnações ocorrem através desses pontos todos aqui. E aí começa a ficar interessante, porque olha só, Jesus vem e nos diz: na casa do Pai existem muitas moradas, né? A ciência nos diz a mesma coisa, mas a ciência nos diz isso de uma forma um pouquinho diferente, né? A ciência nos diz: existem 300 bilhões de galáxias, em cada galáxia existem 200 bilhões de sóis. Galáxias observáveis, fora que a gente não tem nem noção, nem condição de imaginar que existe. Então são 300 bilhões de galáxias observáveis, cada uma com 200 bilhões de sóis. Então existem muitas moradas na casa do Pai. É uma outra forma de se colocar a mesma coisa, né? E existe todo esse universo que começou lá no Big Bang, há 13,4 bilhões de anos atrás, e vem se desenvolvendo, se preparando e tudo mais. Bom, aí a gente olha para tudo isso, né? No mínimo a gente tem que se sentir desse tamanho, né? A gente pensa que Jesus acabou de passar 4 segundos atrás e a gente está discutindo com Deus como é que ele tem que fazer as coisas, né? Que não é para o fulano que vai o carro novo é para mim, não é para o Zé que vai tal coisa, tem que ser para mim, o meu caminho tem que ser desse jeito, você conserta em cima, né? A gente está discutindo com Deus. Jesus passou a 4 segundos, não conseguimos nem entender o que ele falou ainda, né? Lembra da aula de álgebra e de química. E aí, em cima disso, vem Emmanuel, né? E nos diz em Vida e Caminho, um livro muito interessante, ele nos diz o seguinte: somos insignificantes, infinitamente insignificantes para conseguir entender essas dimensões do universo. Nós não conseguimos, é muita coisa. Eu chego aqui, eu falo 300 bilhões de galáxias, 200 bilhões de sóis, já voamos, não computou, nós não conseguimos administrar, né? Então somos amebas pensantes, né? Que já temos a inteligência, já conseguimos a inteligência, mas ainda assim os nossos olhos olham essas distâncias enormes, esse universo aí afora, e não entra na nossa cabeça. É muito para a nossa capacidade cerebral, né? Nós já não somos o Neandertal, já somos um Cro-Magnon, mas ainda falta muito mais, né? E aí, na codificação, vem o espírito da Cracóvia e coloca uma coisa muito interessante. Olha só. Quando considera a brevidade da vida, pausa. Nós estamos fazendo o universo inteiro em 365 dias, um ano, tá? Do Big Bang até agora. Quanto que dura uma vida encarnada? 60, 70 anos, 70, 80 anos. Quanto que dura uma vida encarnada? Dentro dessa perspectiva. Dura 20 vezes menos que um flash de máquina fotográfica. É 20 vezes mais rápido que um flash de máquina fotográfica. Esse é o tempo da nossa vida. Aí esse espírito vem e diz assim: vocês pegam esse tempo, né? Em vez de usar para coisa que interessa, vocês ficam usando para bem-estar material, né? Enquanto, né, dão pouca importância ao aperfeiçoamento moral. Então a gente tem essa vida de tempo quase insignificante, não a vida em si, o tempo, né, em função dos 365 dias. Esse 20 vezes mais rápido que um flash de máquina fotográfica, a gente faz o quê? Joga fora. Fica pensando outras coisas. Você está numa perspectiva, quando você entra numa perspectiva que você consegue, não digo nem entender, porque a gente não tem capacidade, mas consegue entender o que está querendo ser dito. Quando você olha para isso e consegue entender o que está querendo ser dito, não tem cabimento você implicar com o vestido de quem está na festa junto com você. Não tem cabimento você implicar com o carro do vizinho. Não tem cabimento você brigar com Deus e dizendo: não é para ele que tem que vir a casa nova, é para mim, né?
Então, quando você passa da perspectiva do plano material para esse tipo de coisa, certos itens na nossa lista começam a não fazer sentido, dá até vergonha. Começa a não fazer sentido, porque a coisa é muito maior do que tudo isso, né? E a gente tem essa vida muito breve e a gente não se dá conta. E tudo começa aqui, né? Tudo começa no átomo. E o universo inteiro é baseado nisso, né? No final da década de 40, no início da década de 50, com o avanço da tecnologia, os microscópios mais poderosos, nós descobrimos uma coisa muito interessante, que o que mantinha a estrutura do átomo, então vamos pegar o átomo mais simples, uma carga aqui no meio e uma rodando em volta, né? O que mantinha essa coisa funcionando lá perfeitamente e tal, era que o núcleo cede energia para o elétron. Em contrapartida, o elétron cede energia para o núcleo. Então existe um dar e receber continuamente entre esses dois elementos, entre essas duas energias. Agora, o que acontece, por exemplo, se o elétron recebe carga do núcleo e diz assim, obrigado, eu quero mais. Manda, quero mais. Eu quero mais, mas não dá nada. O que vai acontecer com o átomo? Vai se desintegrar, porque não consegue mais, a estrutura não fica mais em pé. Ele se desestrutura, vai se desintegrar. Assim somos nós. Então, nós somos 7 bilhões de elétrons, né? Cada um tentando desequilibrar mais o átomo. E aí o que acontece com as nossas sociedades todas? Estão todas se desintegrando. Cada uma na sua velocidade, cada uma com as suas complicações maiores ou menores. Mas estão todas se desintegrando. E isso se desintegra, esse não dar de volta, né, se traduz de várias formas diferentes. Aqui estão algumas delas, né? E me parece que dessas todas, eu coloquei só 9 aqui, mas algumas dessas são extremamente fortes no momento atual. Talvez essa daqui seja a mais contundente no momento que a gente está. Parece que todo mundo agride todo mundo, né? E aí o que acontece? Nós somos tão focados, né, em nós mesmos, que às vezes as pessoas chegam para a gente, algumas pessoas, alguém chega para a gente e diz alguma coisa, a gente levanta a crista e a gente fala assim, com o que você acha que você está falando? Na hora que você falar isso, aí você pensa que são 300 bilhões de galáxias observáveis com 200 bilhões de sóis em cada uma. Aí você pergunta, com quem que você acha que está falando? Entendeu a nossa perspectiva como está completamente fora? Então, cada vez que eu falar isso para alguém, em seguida eu devo falar isso para mim mesmo. Com quem que você acha que está falando? Eu estou falando com alguém que está passando a mesma coisa que eu estou passando, lutando pelos mesmos evolução que eu estou tentando estar no mesmo caminho, tentando aprender, tentando fazer tudo aquilo que eu estou fazendo, né? Mas parece que para a gente é muito difícil fazer isso, mas é nisso aí que a gente tem que pensar. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.